Salve, rapaziada! Começando mais um Bradocast! o podcast oficial de Caxias do Sul. Caxias do Tranquilo? Tranquilaço. Eu tô tudo muito bem tranquilo, também. mano. Que bom. Que bom. Que bom. O que a gente trouxe hoje, Bruno? Hoje a gente tá aqui com duas pessoas na nossa frente. Uma delas tá sempre aqui, praticamente. Não é o Carlos, não sou eu. Ou seja, é o Alex. Não é do Alex. Estamos aqui com o Alex e com a Luciana Granzotto. Granzotto, assim que se fala, tá bom? Perfeito, acertei. Eu tô num strike bom de acertar o nome das pessoas, porque eu normalmente erro. Inclui o Dias, né? Que é Luciana Granzotto Dias. Outros dias. Vou deixar claro. Tudo certo com vocês? Tudo tranquilo? Tudo certo, graças a Deus. Que bom. Muito bom estar aqui de volta, né? Com os espectadores do Broadcast, até com um tema bem interessante hoje, Muito né? interessante. Vamos falar um pouquinho de dor, né? Com uma grande especialista aqui do meu lado, aqui nesse momento. E é muito bom estar aqui de volta. A gente estava né? A gente estava compilando quantos episódios, acho que é o quinto, né? Então é o estamos no Isso. quinto. Isso. É bastante já, né? É bastante. Que bom que tá cada vez crescendo esse número. Cada vez a gente traz também pessoas melhores aqui, né? Que Isso bom, é o mais Carlos. É importante. bem importante ventilar, né, essas informações e deixar as pessoas também com esses acessos, né? Exatamente, Que a gente está falando pelas temáticas da saúde, pela qualidade de vida e tudo que tem aí que engloba isso. Exatamente. Mas é muito bom. Exatamente. Então, o que tá aparecendo do teu lado, Brunão? Eu tava me contendo pra não falar, Tá. mas tá aqui do meu lado algo maravilhoso. Vocês não estão ficando loucos, tá? Tem uma coisa aparecendo ali. Vocês não estão ficando loucos. Eu não sou maluco, tá? Vocês estão vendo aqui um QR Code para você que deseja apoiar o Bradocast. Então, se você pegar o seu celular, colocar no aplicativo do banco e ler o QR Code, você pode fazer um Pix pro Bradocast no valor que você quiser para apoiar, para nos ajudar, porque a gente merece. Com Né? certeza. A gente Com certeza. merece, cara. Não chora, Bruno. Não chora. Desculpa, mano. Vamos lá. Também tem as redes sociais, então Instagram, TikTok e Spotify estão aqui, caso vocês queiram nos seguir. Ou ouvir esse podcast fazendo um supino, né? Uma academia. Na academia. Eu gosto disso. Cuidar da saúde, né? Cuidado da saúde. Inclusive, assim, Alex, a gente já sabe quem tu é. Porque tá aqui muitas vezes. Mas Luciana, quem é a Luciana? Quem está aqui conosco? Ah, é uma história longa, né? É uma história Que bom. longa. Bom, boa tarde para todo mundo. Bom, meninos, eu sou formada, né, na área de odontologia. Tive uma influência muito grande da parte dos meus pais de seguir a parte de trauma de face, né, que é aquela parte assim de trauma mesmo, tiro, acidentes, né, de carro, que realmente comprometem bem a questão facial. É uma área de fato muito bonita, mas chegou um momento que ela não me realizava profissionalmente, né? E eu sempre digo pro Alex que eu sempre fui meio à margem assim do que as pessoas estão, né, estão acostumadas. Eu sempre fui uma pessoa de perguntar muito, de nunca me contentar, né, com respostas assim muito, não é por causa disso. Ah, sim, o 2 mais 2 é 4, tu quer saber por que é 4. Né? E aí, dentro da área de odontologia, existe uma área, né, de diagnóstico de lesões de boca, de doenças de boca. E é um terreno extremamente fértil, né? Eu brinco que é um multiverso de inúmeras possibilidades. Tudo pode ser alguma coisa. E para mim aquilo era muito mais interessante, né? E aí eu comecei a entrar dentro da área de estomatologia, que é o estudo de lesões de boca e todas as doenças sistêmicas que comprometem a cavidade bucal. E aí eu me deliciei, né? Era onde eu exatamente queria Era aí, estar, né? porque Era o lugar. a estômato ela mexe com tudo, né? A gente vê o paciente de uma forma muito completa. Né? Entendi. Então tu vê o físico do paciente, tu vê o emocional do paciente, o espiritual do paciente, né? E aí dentro da estômato, como a gente lida muito com o paciente oncológico, o paciente que passa, né, por tratamento de câncer, chegou um momento que eu senti falta de como tratar esse meu paciente, essa dor do meu paciente. Aí eu fui para uma segunda especialização, que é a especialização de dor e de tratamento de dor e medicina paliativa, né? E aí foi assim uma virada de chave para mim, porque, claro, eu dentro, né, do meu mundo de odontologia, muito alopático, né, medicamento, abre dente, tal. O mundo da dor é totalmente diferente, né? A gente descobre que a dor do paciente não é mais física. Ela é uma engrenagem extremamente complexa, composta por muitas camadas.
né? Que passa do físico, passa da fisiologia, da bioquímica, da dor. Então tem o emocional, tem o mental, tem o espiritual, é um composto que tu tem que ver o paciente de uma maneira diferente. E quando eu entrei na especialização de dor, a gente tinha a cadeira de acupuntura, a cadeira de psicologia, de psiquiatria, e aí aquilo começou a abranger mais ainda o meu mundo. E aí eu comecei a entrar. E aí eu saí da dor, eu comecei a estudar a parte de ortomolecular, estudar a parte de liberação miofacial, né? A parte de florais, a parte de aromaterapia, aí, né, terapias energéticas também, né? Porque tu pega muito paciente com uma dor emocional, numa vibração energética, podemos colocar assim, espiritual, né? Também que tu consegue dar uma auxiliada naquele paciente. E a dor emocional, ela tem um peso muito grande na gente, né? Muito. Porque é estranho até a quantidade de pessoas que existem problemas, assim, estão passando por alguma dificuldade, seja física ou seja psicológica, e quando a gente vai um pouco mais fundo, a gente encontra uma gota, às vezes é um mar, que envolve o emotivo, né? O nosso lado. Na verdade, a dor, ela passa da dor física. Na verdade, é uma dor de alma, né? Quando a Luciana diz que está envolvido nesse processo da dor, muitas as questões psicológicas. Não são só as orgânicas, né? Mas são as emocionais que levam esse paciente a realmente o limite entre o corpo, né, e o psíquico. Luciana, até eu estava olhando hoje de manhã para a gente falar um pouco sobre isso, né? Que eu até tirei da OMS esses dados, tá? 3% da população mundial hoje desenvolve um câncer de boca. Nossa, 3%? 3%. Em 2030, isso são dados da Organização Mundial de Saúde, Carlos e Bruno e a doutora Luciana, tá? Vão existir 27 milhões de casos novos de câncer bucal, de mucosa oral. Até 2030? Até 2030. 27 milhões. O Rio Grande do Sul está ocupando o 4º lugar, né, em câncer de boca. No país. Quarto lugar. Quarto. Do Brasil? Do Brasil. É muita. Assim, 27 milhões. 27 milhões. 27 milhões é muita gente com câncer. De neoplasias, né? E eu queria te perguntar, Luciana, com a tua prática clínica hoje, né? O que tu acha que engloba o desencadeamento de uma neoplasia oral? Alex, como é que eu vou te explicar assim? Muitos profissionais que tratam, né, a questão de câncer e tal, eles vinculam muito a fatores extrínsecos, né? Então a questão de paciente fumante, paciente elitista, Tabagismo, né? Né, o tabagismo, a questão né, de produtos químicos, que às vezes o paciente trabalha com produto químico e tal. Existe essa porcentagem? Existe. Só que assim, quando a gente começa a clinicar e a gente começa a ampliar um pouquinho mais a cabeça, né, ver assim, né, uma visão Thundercat, que eu brinco, né? Eu tenho pacientes que são, desculpa a expressão que eu vou usar, mas são fábricas de fazer tumor de boca e nenhum deles nunca fumou. Eles não são elitistas, né? Eles não têm o hábito de ingerir bebida alcoólica diariamente em grande quantidade. E aí eu pergunto, tá, e aí? Mas a nutrição, sim, mas tu vai atrás da nutrição, uma nutrição maravilhosa no sentido assim, de bem balanceada, não tem regulada, tanto, né? Não tem tanto agrotóxico, né? Não tem questão de conservante e tal. Tem genética, eu tenho paciente meu que nem genética de câncer de boca tem na família. Históricos, né? Não tem histórico, não tem história pregressa familiar de câncer, de nenhum estilo, né, em nenhum tipo de câncer. E aí tu vai lá, tu biopsia, tu tira, digamos, um câncer de lábio, aparece na gengiva, tu tira da gengiva, aparece na língua, tu tira da língua, aparece na amígdala, tu tira da amígdala, aparece no céu, e vai pipocando, né? Então, assim, existem estudos que dizem, principalmente a questão da psicologia, que eles unem muito
a questão de pacientes com dificuldade de verbalização, tá? Do emocional, né, travado na questão de verbalizar, de falar o que precisa ser falado, com o desenvolvimento de câncer. Ah, mas é só isso? Não. Né? É todo um conjunto que tem. Né? Mas o emocional, no meu ver, não estou dizendo que é 100% certo, tá? Mas assim, quando eu converso com o paciente, ele começa, né? Eu digo que dentista, a nossa cadeira parece um divã. Então, às vezes, o paciente se sente mais à vontade de falar. Faz uma associação livre já. Né? E aí o paciente ele começa a relatar, tá? uma história, né? De uma fragmentação, de uma fragilidade emocional, que tipo, se tu tem essa sensibilidade de ter uma visão mais ampla do paciente, tu começa a puxar as pontinhas, né? Ah, porque eu era uma criança onde eu não tinha voz, eu era uma pessoa que eu não podia falar, eu não podia expressar. Então, eu acredito, na minha visão, né, como profissional, eu acredito que o emocional tenha muito a ver com o desenvolvimento de câncer e outras lesões de boca também, né? Não só câncer de boca. Né? Então, tanto que tem em Barretos, até te comentei, né? Em Barretos, tem um Centro Oncológico de Barretos, que eles fazem muito estudo, tá? da questão emocional e desenvolvimento de neoplasias. Mama, útero, estômago, laringe. Eu até falei para o Alex, né, que eu quero fazer um dia que eu conseguir ter uma brecha ali, de ir para Barretos exatamente por isso. Né? Porque eles têm essa área de estudo. E eu acho que falta muito, não estou dizendo em todos, tá? Mas em centros que tratam pacientes oncológicos, de tu ver essa questão emocional de uma forma mais... que faça mais parte da equipe multidisciplinar. Né? Porque isso é importante. Tu sabe que te escutando, e nós aqui estamos fazendo uso da voz e da nossa oralidade, né? Que a oralidade, ela tem um conteúdo erótico, colocado ali, libidinal, né? E excitatório também. Até porque quando Freud concedeu, né, pai da psicanálise, em 1905, numa das escritas, ele disse que pelo desenvolvimento psicossexual da infância, a boca tem a função de troca afetiva. É através da oralidade que a gente manifesta conteúdos e a gente conhece o mundo. Tanto de maneira externa quanto maneira interna. Então, a boca, ela tem uma manifestação, né? Aqui diz assim que a fase oral é uma manifestação, inclusive, da sexualidade e de certos graus de agressividade que tu vive. Então, talvez a manifestação da neoplasia que a Luciana vê, que não tem funções orgânicas, não tem critérios orgânicos, é um paciente que tem uma nutrição boa, mas como é que foi a história desse paciente? Provavelmente alguém vai estar se perguntar, mas e a genética? Sim. A genética existe. Tá? Eu tenho uma conhecida minha de faculdade, que ela entrou muito novinha na faculdade, pensou em entrar muito velha na faculdade. Mas essa minha colega em questão, ela realmente, dentro da nossa turma, né, ela era muito mais nova do que nós. Né? Tipo, eu entrei na faculdade com 21 para 22, ela tinha 17 para 18 quando ela entrou. Né? E eu me lembro que na época da faculdade, ela já tinha um histórico das mulheres da família de câncer de mama. Né? E aí a gente terminou a faculdade, cada um seguiu para sua vida, enfim. E uma amiga minha, que é amiga em comum, ela me comentou, disse assim, tu não sabe quem que está com câncer de mama. E ela essa nossa colega desenvolveu câncer de mama antes dos 30 anos. Então, existe genética? Sim, existe. Em algumas partes do corpo, elas são bem mais... Influenciáveis. Exatamente. Né? Câncer de mama, câncer de ovário, de útero, tem uma ligação mais íntima, genética, mais forte. Né? O câncer de boca também, sim, mas não tão forte.
né? Só complementando, porque provavelmente vai ter pessoas que dizem, tá, mas é a genética, a genética existe. Por isso que eu digo assim, o câncer de boca, assim como eu acho que todos eles, tá? Ele não é uma receitinha de bolo. Ah, então tu tem que ser fumante, tu tem que ser elitista, tu tem que ter genética, tu tem que ter isso, e aí faz um bolinho chamado neoplasia maligna. Né? Como eu disse, eu tenho pacientes que nunca fumaram na vida, é uma fábrica de fazer câncer. Eu tenho paciente elitista, que eu acompanhei ele durante muito tempo e nunca teve nem lesão pré-cancerizável em boca. Né? Então, assim, não é uma receitinha de bolo. Então, eu digo assim, é tudo muito influenciável. Tudo pode influenciar, né? Porque o que eu estou fazendo é um casamento de alguns temas, né? E de áreas de conhecimento que precisam se aproximar, né? A tua área da odonto se aproxima muito com a psicologia, que a gente se aproxima com a física, que se aproxima da medicina. Eu acho que tem que haver um pouco dessa troca. Ainda é um campo muito inexplorado, né, Luciana? Sim. Mas a gente está falando de um estudioso, de um teórico que falou que a boca... Existe uma troca afetiva com o mundo externo, que tem uma ordenação da interação do lactante que ocorre através da boca. Se vocês pegarem um bebê, o que ele tem ali? Qual é a zona erógena e erótica? Ele vai usar a boca para mamar, para succionar, para chuchar. Eu tinha um prof muito bom, era um psicanalista uruguaio, que ele foi meu professor de faculdade. E ele sempre brincava o ato de chuchar, né? O chuchar, o que é? É sentir o mundo. Então, através daquela sucção oral, né, que aparece a dentição, porque a forma da física de tu chuchar facilita a dentição. Então, o ato do aparecimento, de conhecer o mundo externo, começa pela boca. A boca é um principal meio de trocar afetos. E além disso, né, a gente vê ali que o bebê depois revela o quê? Ele revela justamente esse ato de morder, de destruir objetos com a boca. Então é um mordedor, né? É o carrinho, o bracinho da boneca que ele acaba chupando. Então dedo tem todo do pai, dedo na mãe. Isso, tem toda uma descoberta que depois, mais tarde, a gente vai entender o que é um princípio de prazer e um princípio de realidade. Porque o primeiro prazer que nós temos é através da boca. Beijar, se alimentar e tudo mais que a gente pode fazer. E começa como o bebê, né? Porque o bebê acaba mamando a mãe. Isso mesmo. Então começa desde E o que eu gostaria de dizer, assim, que acho que é bem importante para a gente casar com o que a Luciana está falando. A boca é a expressão de afeto. Tu expressa afetos. A gente coloca o afeto geralmente na positividade. Mas o afeto, ele não é só positivo. Existem afetos negativos. Raiva a gente põe na boca, a gente faz uso da palavra, a gente morde o lábio, a gente morde a língua. Sabe aquela verbalização da avó? Tu vai morder a língua! Né? Então também tem uma expressão afetuosa que na verdade vai fazer uma constituição do caráter e talvez até da personalidade desse indivíduo que cresce. E vai determinar alguns tipos de hábitos da vida daquele indivíduo. Inclusive assim, ó, eu escrevi aqui, ó, roer unhas. Beber, a gente bebe por onde? Pelo ouvido? Pela boca. Morder. Às vezes tu vai dizer, nossa, tá tão alterado que tu parece que vai morder alguém. Então, isso também é a ordem dos afetos. Outras coisas que a gente pode falar, desses resquícios, né? E dessas fixações primitivas que levam o indivíduo na fase adulta a fazer certas fixações para ter prazer. Rói unha. Morde ponta de caneta. Aperta os dentes. Compulsão alimentar, né? O bruxismo. De apertar os dentes. Ficar apertando os dentes. Isso. Por quê? Porque é um destino de uma forma equilibrada dos afetos. Porque se tu não fizer aquilo, o que vai acontecer? Tu vai enlouquecer? Então tem uma mediação, né? Que fica entre o principal duas instâncias. O que é o prazer e o que é a dor. Que depois, mais tarde, a gente vai falar um pouquinho desses conceitos que acho que são bem importantes. Mas assim, voltando um pouco sobre a questão da boca, como tu falou, a gente tem muitas funcionalidades, muitos usos para a nossa boca, né? Inclusive começa desde bebê, desde que a gente sai da barriga da nossa mãe. Só que isso começou por um aspecto cultural, isso é da natureza humana,
na natureza animal, né? Isso é da natureza, isso é uma coisa cultural que ao longo do tempo a gente foi construindo? Essa é a minha pergunta para vocês. Vocês sabem... O que a gente vê, né? A gente é dotado de questões que nós temos no ambiente e questões de herança genética de DNA. Nós, indivíduos humanos, nós temos um percentual dentro da gente que é muito primitivo e nós somos mamíferos, né? Por uma categorização biológica. Mas eu não estou aqui dando aula de biologia, eu quero falar da psicologia e do que eu entendo da corrente psicanalítica. Então, na verdade, o uso da boca é uma forma de sobrevivência. Ele é uma forma de exploração do mundo que tu vai descobrir, né? Quem tem boca vai a Roma. Por que a gente usa isso? Porque a boca tem uma capacidade impressionante de interação, ou até de falta de interação. Eu escrevi aqui que a gente pode ter destinos mortíferos, né, para a boca e para a dor. Ou a gente escolhe o destino mortífero, que o que é? É aquele menos desvitalizante, é aquele negativo, ou a gente vai ter um outro modo de usar a boca e a dor, nesse sentido, como uma função criativa, como uma função vital. Então, o que eu acredito na teoria, daquilo que eu pratico em clínica, né, daquilo que eu ajudo as pessoas a se pensarem, a se descobrirem, que a boca ela tem uma função primordial, ela é primária, ela é de uma ordenação primária, porque é ela que faz com que a gente desenvolva o instinto de sobrevivência. Entendi. É através dela. Ou tu vai injetar o leite na veia do bebê. Ele vai precisar, né, mamar naquele seio, ou numa mamadeira. Né? Mas de qualquer jeito Mas é a de boca. uma forma ou de outra ele vai usar a boca. E isso já é um constituinte de personalidade. O bebê já faz vários registros ali. Por isso que a amamentação, o pessoal faz uma coisa às vezes forçada na amamentação, mas é importante, porque não é só o alimento destinado. Tu está destinando também uma construção do psicológico daquele bebê. Existem várias situações que eu posso trazer para vocês. Eu fiz um trabalho na Casa Sol Nascente, que é uma casa de passagem, para quem não sabe. Lá ficam as crianças que estão em busca de uma adoção, né? Que eles ficam destituídos do poder materno e paterno, e eles ficam institucionalizados até esperando a fila acontecer, tá? E lá tinha um bebê que tinha muito desespero. Era um bebê que tinha uma angústia muito forte, então ele chorava muito. E como é que ele fazia o uso do choro? Pela boca. Não é só a lágrima, a agitação do corpo. A boca. Então, um grito, né? O grito é uma forma de expressão também de dor, né, Luciana? E quantas vezes a gente mais chama atenção, e quantas vezes a gente não grita, né, Carlos? E é o que mais chama atenção. E esse bebê, eu entrei nessa instituição e a primeira coisa que me chamou atenção foi aquele bebê chorando. Ele não se acomodava em nenhum colo. E no meio da muvuca, porque imagina uma instituição que fica com 30 crianças de todas as partes de desenvolvimento. Nós temos crianças de adoção tardia lá, crianças de 12, 13 anos que estão esperando um lar. Crianças aidéticas, crianças portadoras de necessidades especiais. Essa história do bebê Johnson não é da adoção. O loirinho cacheado de olho azul é o modelo de idealização, tá? O que a gente vê nas instituições é o contrário. E ninguém conseguia acomodar aquela criança. E aí eu e mais um outro estagiário de psicologia comentamos assim, vamos colocar alguma coisa na boca, uma chupeta, porque até então é uma instituição que estava precisando, não tinha grandes recursos, e aí foi destinado a chupeta. Imediatamente, o bebê se acomodou. Então, o que acontece com a simbologia da chupeta? Cheguei no seio da mãe, me acomodei. Então, tem um elemento organizador. Por isso que a primeira fase do bebê, e principalmente a fase da amamentação, ela é muito importante para uma constituição psicológica, emocional, biológica e tudo que se tem. Será que esses casos de neoplasias malignas, será que não tiveram falhas nesse período? Olha, Alex, eu acho que a gente podia fazer até um estudo sobre isso. Hein? Não, eu tô falando sério. Sim. Né? Porque, realmente, essa questão do Alex que ele fala tem todo sentido, né? Tem todo sentido. Então, bora fazer vamos juntar uma galera. Não, e aí, né, tu pega justamente o casamento, porque quando tu pega a afecção de boca, né, Luciane, me corrija, eu não sou muito da área, mas é afecções que se chama? Sim. Qualquer afecção,
aftas, o que mais que tu trata lá no teu consultório? Tem doenças autoimunes, infecções, sejam elas bacterianas, fúngicas, virais, a parte de neoplasia, a alteração de glândula salivar. Tu já recebe o paciente como? Acometido já com a afecção, né, Bruno, né, Carlos? Ele já está com aquela patologia, mas ele também está com um carregamento muito grande de dor. Tu sabe que eu te ouvindo falar, vou te cortar, porque eu me lembro que eu peguei veio um paciente, eu não vou me lembrar a idade certa dele, eu acho que ele devia ter uns 3, 4 anos, mais ou menos, acho que era isso. E ele veio, a avó, na verdade, foi a avó que me trouxe o menino, e ele já tinha múltiplas lesões em boca, né? E eram tipo como se fosse afta. Sim. Falando de uma forma que talvez todo mundo possa entender. Eram múltiplas aftas em boca, né? E a primeira coisa que eu perguntei, quando é que tinha iniciado, e a avó me relatou, disse assim, logo depois que a mãe decidiu sair de casa. E a avó realmente estava muito preocupada, porque eram lesões recorrentes, né? Então, demorava ali 15, 20 dias para cicatrizar, e aí, uma semana depois, lesão de novo. 15, 20 dias, lesão de novo. Até quando eu expliquei para a mãe que a lesão, né, não era uma alteração fisiológica dele, mas sim o emocional que usava o corpo como um veículo de comunicação. Aí a avó ficou me olhando assim com uma cara do tipo, o que dentista tem a ver com isso? Né? Eu até me lembro, não sei se foi, eu acho que foi para ti, não foi que eu pedi um auxílio para uma homeopatia, alguma coisa assim? Sim. A gente acabou prescrevendo. Eu pedi para essa avó levar essa criança para um psicólogo, tá? O menino ficou super bem depois do tratamento homeopático, né? Eu me lembro que a gente entrou com homeopatia, eu entrei com uma pomada fitoterápica e um floral, tá? 20 dias depois o menino voltou, estava super bem, então eu acompanhei ele, né? Ele não estava tendo, né, recorrência das lesões. Ele só tinha recorrência quando a mãe visitava. Então a mãe visitava, dava 1, 2 dias, ele disparava a lesão de novo em boca. E depois de tudo isso, a avó me trouxe todos os outros filhos. Porque todos os outros tinham lesões diferentes, mas todos eles passavam de uma forma diferente, que cada um lida, né, emocionalmente de uma maneira diferente, né? Então cada um deles tinha uma alteração na região da boca pelo fato da mãe ter abandonado as crianças, porque ela decidiu viver a vida com outro homem, tá? E todas as crianças tinham, todas elas. E aí a gente foi, organizou, eu me lembro que eu pedi para o Alex até uma indicação de terapeuta, porque o Alex, né, como ele é o nosso vereador oculto, né, ele me indicou, a gente encaminhou essas crianças para terapia e a avó até hoje me agradece. Muito. É que isso, Luciana, é o que Freud sempre disse, né? Na verdade, é um manifesto do conteúdo latente. Tu falou de oculto, né? Vereador oculto. Mas é o que tem de oculto nessa criança. Possivelmente ali teve todo um desequilíbrio, né? Um desvínculo, talvez um desamparo muito forte a nível emocional, e essa criança, uma maneira de se manifestar, e olha onde é que foi a região? Na boca. Talvez a criança não tinha conteúdo representativo para poder falar daquilo, para poder se expressar, que realmente foi horrendo. Realmente estou morrendo de saudade da minha mãe me abandonou e me desamparou. Ou seja, eu não consigo dar o destino da palavra, consequentemente o meu corpo vai fazer uma somatização, ele soma no corpo aquilo que eu não consegui resolver na fala. Por isso que a terapia hoje, os consultórios estão lotados por causa disso, do uso da palavra. Porque tu dizer sobre aquilo alivia e faz um balanceamento, né, psíquico no aparelho daquela pessoa, no aparelho psicológico, né? Por isso que é importante essa expressão do conteúdo latente. Essa criança guardou, armazenou, até formar um quadro orgânico, biológico, de doença.
Imagina o quanto que teve que acumular para chegar a esse estado. Né? E, Carlos, uma coisa interessante, Luciana, é que agora eu vou falar um pouco sobre isso, que eu acho que tu vai ter bastante história para nos contar, tá? O quanto às vezes a psicanálise ela entra como um recurso não medicamentoso, mas um recurso de tratamento da dor. Porque muitas vezes não é que a psicanálise vai curar a dor, ela não oferece a cura da dor, mas ela oferece uma outra compreensão da dor. Por isso que a gente fala que a psicanálise ela retira o indivíduo do sofrimento neurótico e põe esse indivíduo no sofrimento humano. Né? E aí eu falei dos dois destinos, que a gente tem um destino mortífero ou um destino criativo, sublimado, para onde o paciente quer ir. Tá? Tem uma obra freudiana, que daí, em 1920, quando Freud escreveu Além do Princípio de Prazer, que ele fala sobre essa caracterização que o prazer ele rege a vivência humana. Nós quanto indivíduos, nós aqui estamos tendo prazer em fazer um podcast. Isso é uma ordem de princípio de prazer. E estamos utilizando a boca para realizar isso. A oralidade, né? Para poder realizar isso. Então vai ser prazeroso para a Luciana, está sendo prazeroso para mim, para o espectador que está aí, né? Ou para os próprios, né? Hosts aqui. Isso. Então, os anfitriões aí do podcast. Enfim, o psiquismo procura satisfação. Olha o que nós temos hoje de repercussão, de quantidade de adicções no mundo. Na parte clínica, todo momento eu recebo o paciente. Ou viciado no jogo, ou viciado no WhatsApp, no smartphone, ou viciado em sexo. Sempre tem a instalação de um princípio de prazer. E a mediação que a gente tem que fazer é trazer esse paciente para o princípio de realidade. O princípio de realidade, ele envolve o tempo. O prazer não envolve tempo. Tem gente que perde 12 horas. Tem gente que faz uma masturbação 8 vezes por dia. Em busca do gozo. É aquela história, né? Eu estava numa sorveteria um tempo atrás e a criança tinha recém-almoçado e disse assim, mãe, eu quero um sorvete, eu quero um sorvete, eu quero um sorvete. E a mãe disse assim, o sorvete vai ser depois. Isso dá noção de realidade para o indivíduo. E a dor justamente mora nesse intermédio. Existem dores, a Luciana está aqui do meu lado, sabe muito bem, interminentes. Elas não terminam. São dores que são crônicas. Eles dizem que a pior dor é a dor que acontece de noite, né? Como o Eduardo Mascarenhas fala, né? Um psicanalista do Rio. Ele diz que é a hora do lobo. Diz que as piores dores é quando o sol se põe e entra a perturbação à noite. noturna, né? Isso. Então, eu acho que tu pode nos falar um pouquinho das tuas práticas, do que a dor significa, né? Que conjectura que tu vê realmente dentro disso, assim. O paciente que chega com essa dor intermitente, que não para, essa dor física, o que tu pode nos falar disso? Olha, uma coisa que é interessante, assim, a gente até falar, quando a gente fala de dor crônica, tá? A gente não pode falar de uma forma muito superficial, tá? Mas eu vou tentar falar de uma forma muito resumida. A dor crônica, né, é uma dor que ela não passa nunca, né? Ela tem momentos onde ela alivia, mas ela não existe uma remissão total dessa dor, tá? E a dor crônica já se sabe, né, que existe toda uma modelação fisiológica do paciente, da cascata bioquímica, né, que essa dor tem, né? E uma expressão que eu gosto muito de usar é que a dor é uma experiência para o paciente. É uma experiência fisiológica, bioquímica, emocional, mental, espiritual, energética, vibracional, né? Então, assim, quando o paciente com dor crônica chega no consultório, cabe a nós, profissionais da área da saúde, tá, entender se esta dor ela é simplesmente física ou se alguma outra coisa nutre a dor do paciente, né? Uma das ferramentas que eu uso, na verdade, para o paciente me dizer o quanto de dor ele tem, a gente tem uma escala de dor, que é 0, onde não existe dor, e 10 é a dor máxima do máximo, tá? É importante a gente dizer assim, ó, nenhum paciente chega à dor 10.
Isso fisiologicamente dizendo. Ninguém vai chegar numa dor 10. Por quê? Porque o corpo ele vai colapsar. É que nem eu brinco assim, ó, bate disjuntor. Sem desmaia, né? O cérebro ele é extremamente inteligente nesse sentido. Quando ele começa a ver que não existe controle daquela cascata, dessa experiência de dor, o cérebro, o que ele fala? Eu tenho que colocar essa criatura, eu tenho que baixar eu tenho que baixar o sistema geral do paciente. Então, o que ele faz? Ele desliga. É o mesmo que acontece, por exemplo, com aparelhos eletrônicos celulares, Quando sobrecarrega. que quando sobrecarrega, entra numa temperatura muito alta, ele simplesmente corta. Desliga. Corta. Né? Então, assim, nenhum paciente vai chegar no consultório dizendo assim, a tua escala de dor de 0 a 10 é quanto? É 15? Não. Né? Então, isso é uma coisa que eu uso. Quando o paciente ele tem consciência da dor dele, tu vê que é uma dor dentro do normal, né? Que varia ali entre 7, 5, pode ter um pouco de dor 8. Mas um paciente que vai muito ao extremo, tu já entende que existe um emocional junto. Envolvido, né? Envolvido. Por quê? O paciente passou da dor para o sofrimento. Então ele não tem mais dor, ele sofre com aquilo. Dizem que a dor é a expressão mais agressiva que o corpo pode produzir. Sim. Mas que ela muitas vezes tem um acréscimo do mental. E aí tu vê experimentações de vários sentimentos, assim. Angústia, ansiedade, escrevi vários aqui. Resíduos de repressão inconsciente, processos emocionais, fases de mudanças, desligamentos que envolvem afetos, perdas emocionais, perdas financeiras e todo o know-how, né, da expressão agressiva disso. Vocês querem a expressão pior da dor do que o luto? Era isso que eu ia comentar agora. Né? Porque fragmenta. A pessoa ela não tá com um problema no dedo ou no dente. Ela tá com o coração partido. É bem comum aquela expressão, assim. Eu tenho uma paciente minha, que era de dor crônica, que ela, depois de muito a gente olhar e diagnostica, vai para um lado, vai para isso, a gente conseguiu entender de fato a origem da dor dela, né? Como eu disse, ela usava o corpo como um veículo de comunicação, tá? Mas o início da dor dela, tá, foi de uma separação extremamente conturbada, né? Que, claro, o psicólogo ele não me passou tudo, mas eu acredito que era um relacionamento conturbado há muito mais tempo. Né? E acredito também que o buraco era bem mais embaixo. Mas ela falava para mim assim, disse assim, Luciana, eu já quebrei dedo, eu já quebrei braço, eu já tive dor de dente, eu tive dor de cabeça, nenhuma delas dói tanto quanto a dor do coração. Né? E todo mundo já experimentou isso. Quem nunca perdeu um ente querido ou teve uma decepção amorosa, que a gente sente dor física, dói, parece que não consegue respirar, tem dor no peito, amortece a mão, né? E a dor crônica ela é muito ligada a isso, né? A gente estava vindo para cá, eu tava te esperando e eu sigo um professor meu da especialização de dor, o professor Alexandre, que ele é psiquiatra. E ele falou, disse assim, as pessoas só vão conseguir entender e tratar a dor crônica quando a gente entende o emocional do paciente. Porque a dor crônica, fora a questão emocional, que ela está muito intimamente ligada, a gente tem a questão de alteração basal do paciente. Neurologicamente dizendo, existe uma alteração basal do cérebro. Então, assim, para um paciente de dor crônica, a questão basal dele está sempre hiperexcitada. Então, digamos, o Alex tem dor crônica. Para ele, tudo é muito demais, é um montão. Então, assim, se ele raspou o carro, já entra em sofrimento. Se ele sei lá... Qualquer acontecimento, né? Caiu o celular no chão. Isso. Exatamente, já né? Que nem eu digo assim, já se monta um cenário. O mercado tá fechado. Sabe? Então, assim, e tudo isso a gente tem que compreender, porque quando a gente trata a dor crônica do paciente, a gente não vai tratar só o físico dele. Entendi. Se a gente trata o físico, a gente não trata o paciente. É. Então, assim, a gente tem que olhar esse paciente, e cabe a nós, profissionais, a olhar, ok,
Então, assim, o Bruno tem uma dor assim, assim, assim. Fisiologicamente, existe uma alteração? Sim. É para tanto? Essa alteração anatômica, fisiológica, é para disparar essa dor neste nível? Não. E aí tu começa a puxar as pontas. E aí tu vai tecendo o teu diagnóstico. Só que o que acontece? O Alex não tanto, mas eu e talvez outros profissionais, a gente passa por uma situação de que como é que tu vai chegar pro teu paciente e dizer assim, ó, Carlos, olha só, tu tá com a dor, mas a origem da tua dor não é aqui. Não tem como falar isso. A origem da tua dor tá no andarzinho de cima. E eu preciso que tu procure um psicólogo, um terapeuta. Né? Então, tu tem que ganhar a confiança do paciente e fazer ele entender que talvez alguns gatilhos de dor que ele tem, algumas situações que disparam dor nele, tá? Ele entender que está vinculado com uma situação emocional. Mas acontece com a gente também. Acontece muito com a gente nos consultórios, nos espaços clínicos. Né, o paciente às vezes evita de fazer essa relação. O paciente ele vem tão fragmentado muitas vezes que ele só quer saber talvez daquela condição da dor naquele membro, naquele elemento representatório que ele elegeu da dor. Quando tu começa a relacionar as questões emocionais, tem pacientes inclusive que têm muitas dificuldades de entender, porque eles já não têm os entendimentos da origem, né, desse ponto de origem. E eles têm muita dificuldade de relacionar isso. É muito comum, não é só contigo. É comigo também. Tu vê como, às vezes, nós mesmos Sim, da área de saúde... é muito comum. A gente erra, né? Porque, para mim, como o paciente já está encaminhado, tu fica naquelas... Não, mas... Né? Supostamente, Sim. talvez ele tenha um entendimento maior sobre isso, mas, na verdade, não. Então, assim... para mim, como dentista, às vezes eu pontuar isso para um paciente é abrir uma terceira guerra mundial. É eu perder o paciente. Mas daí, Luciana, né? a dor... Aí existe também a questão da negação do paciente. Também, muito. né? O processo de negação, não te esqueças que ele é um processo de mecanismo de defesa. Sim. Quando a gente nega algo porque a gente tem dificuldade de lidar com aquilo. E é mais comum do que parece. Olha o elemento de perder uma pessoa muito querida, que tu tem um vínculo muito grande, de perder essa pessoa, que essa pessoa morre. Primeiro processo que a gente diz, não é verdade. Não acredito. Né? Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho com um acidente aéreo, enfim, e essas pessoas morreram carbonizadas. Né? E o que a gente mais escutava dessas pessoas ligadas às pessoas que estavam dentro do avião era de que ele não estava no voo. Não, ele foi para outro lugar. Não, ele não pegou esse avião. Não, ele pegou o outro voo. Então, a negação, ele é, sim, um mecanismo que protege psiquicamente. Mas quero pegar esse gancho que tu falou. Vamos pensar a dor na invocação das emoções e das fantasias. Porque a dor, muitas vezes, ela acaba tendo uma tradução de um sofrimento que está ligado às incertezas, às incapacitações. Então, a dor, ela é um representante, ela é uma expressão. Que daí, se não tiver um profissional adequado, o que vai acontecer? A prescrição do analgésico, a prescrição do opioide, e era isso. E outra coisa, é algo que não vai funcionar. Né? Por isso que eu digo assim, a questão do diagnóstico, né? Tanto a questão, as minhas duas áreas, na verdade, né? Tanto a estômato quanto o tratamento de dor, a definição por si só é diagnóstica, tu entender o diagnóstico desse paciente. É um paciente com dor crônica, um paciente com dor aguda, um paciente com uma lesão de boca, mas vinculado mais à dor. Se tu não entende a origem daquela dor, tu pode dar baclofeno para o paciente, injetável. Só para vocês entenderem, baclofeno, ele é um relaxante muscular, tá? E um anti-inflamatório de efeito central. Então o paciente pode ficar um pouco meio... Ele ultrapassa a barreira, né? Depois do Covid eu fiquei meio... Foge um pouquinho as É um efeito refratário. das meninges.
Tá? Então ele ultrapassa a barreira de meninge, então o paciente pode ficar um pouco sonolento, né, um pouco desligado e tal. E o baclofeno ele é utilizado para pacientes com esclerose múltipla. Tu pode dar baclofeno para o paciente. Não vai resolver. Porque tu não está tratando a origem da dor deste paciente. Momentaneamente vai aliviar, sim. Mas aí o paciente vai dizer para ti assim, pois é, mas só faz 20 minutos de efeito. Mas por que as pessoas procuram mais esse tipo de tratamento do que aquele tratamento que vai realmente entender o paciente como completo e procurar a origem daquela dor? Porque é muito mais comum a gente ver pacientes querendo analgésicos, enfim, para tratar aquela dor, para esconder. Aliviar a dor do Exato. que resolver. Eu vou falar da minha experiência, Perfeito. que eu acredito que do Alex seja um pouco diferente. Dentro do que eu vejo, tá? Eu tenho existe dois tipos, né? 2 perfis, pelo menos ali no consultório. Tá? Eu estou dizendo do meu mundo consultório. Tá? Muitas vezes o paciente ele vai atrás do medicamento, tá? Muitas vezes por não entender, ter essa questão de eu não consigo entender nem a origem da minha própria dor, então eu vou, né, aonde todo mundo vai, que é na farmácia, vai lá, tem a cestinha do ibuprofeno, do Dorflex e tal. E tem alguns pacientes que eles vão, geralmente são os pacientes que eles optam ou eles gostam mais de medicamentos onde ultrapassa a barreira de meninge, onde ele tem um efeito central, tá? Para entrar num estado de torpor. Eu tive uma paciente que fez isso. Um anestesiamento. Um anestesiamento. Eu tive uma paciente, e foi bem no início, né, da minha caminhada profissional, e eu até entender o que estava acontecendo, tá? Eu demorei um bom tempo. Ela foi uma paciente que me procurou por uma dor, tá, em hemifácie, não me lembro se era direita ou esquerda, mas eu acho que era a direita, tá? E uma dor, e não aliviava. A única coisa que aliviava a dor desta paciente era a morfina. Aí tu olha exame. E isso tu descobriu através dela? Ela falou que a morfina... Ela falou que a morfina aliviava, né? Aí ela disse assim, aí eu olhei para ela e disse assim, tá, mas morfina eu acho que é um pouco demais Extremo, pelo quadro. Né? Aí ela começou a me detalhar os medicamentos que ela tomava, né? Então era Tilex, era analgésicos opioides, colocamos assim. Tá? E aí eu fui, no início da profissão, né, o paciente, e tu tem aquela visão de que tudo que o paciente tem razão em tudo, não é bem assim. Com o tempo a gente vai reconstruindo, né, essas visões. É a doce mentira, né, Lu? E aí... Eu me lembro que ela veio, e ela vinha no consultório assim, tipo, uma vez a cada 3 dias. Ah, Luciana, eu preciso de receita. Pra ver que nível a gente chegou, né? O paciente entra no consultório e precisa de uma receita. Já tinha se consultado como se ele mandasse. E aí tu fica assim... Nós já temos um estado de dependência aí, instituído. Eu disse assim, mas tu já tomou tudo isso de medicamento em 3 dias? Tipo, tu não vive, né? Tu tá o tempo inteiro dopado. Né? E aí um dia eu me encasquetei e eu disse assim, eu vou examinar essa paciente de novo. Vocês não podem, né? Não pode. Aí examinei e tal. E uma coisa que começou a me chamar a atenção, que aí a gente entende o que está acontecendo com o paciente, que ela falava para mim que ela tinha uma dor de ela não conseguia escovar o cabelo, não conseguia fazer sobrancelha, doía, era uma dor em choque e tal. Né? E aí um dia eu observei que ela estava com a sobrancelha feita. E que ela tinha depilado o buço. E aí eu perguntei, eu disse assim, a tua dor é assim, né? Ela, sim.
Eu disse assim, mas como é que tu consegue tirar a sobrancelha se dói tanto? Como é que tu depila o buço se dói tanto? Ah, mas é que eu tomo medicamento, aí no tempo do medicamento é que dá. Do efeito. Do efeito, né? Do efeito analgésico. A janela do efeito, né? Quando botou Né? a morfina, faz. Né? Faz. Aí eu comecei a pegar, porque eu sempre escrevi muito. Eu disse assim, mas tu me diz que tal medicamento dura 10 minutos. Tal medicamento dura tanto. Eu disse assim, só que os medicamentos que eu prescrevi para ti, que segundo tu alivia, são medicamentos que te deixam, né, aéreos, que te deixam meio dopado. Como é que tu dirige até o local? Porque aí tu começa a trazer, né, a farmacodinâmica e farmacocinética e tu pensa, mas o tempo máximo do pico do medicamento é tanto tempo. Começa a ter uma análise de detetive, exatamente, né? Começa e aí tu começa a ver umas fórmulas, assim, eu brinco, tu começa a fazer o download. Como se né? fosse filme, assim. Tu vai fazendo o download e tu pensa, tá, mas... Alguma coisa não faz sentido. Mas isso é pensar o paciente, né? E aí, resumindo a história, quando isso aconteceu, tá, eu falei para ela, disse assim, eu não vou mais te prescrever esse medicamento, eu vou te prescrever tal coisa. Que eu prescrevi, tipo, na época, eu acho que foi dipirona e um relaxante muscular. E nunca mais a paciente voltou. Qual era a queixa inicial dessa paciente? Que ela me procurou no consultório era uma dor em choque em hemifácie do lado direito. Intermitente. Da face. Da face toda. Intermitente. Não aliviava nunca. Então ela tomava morfina e ela tinha 10 minutos, de 10 a 20 minutos de alívio da dor. Diariamente isso. Diariamente. Em vez de 8 em 8 horas, era em 8 minutos, né? Que daí... Mas essa é uma dor, além de ser misteriosa, é uma dor que não é verbal. E o funcionamento da dor para esse tipo de indivíduo é pela satisfação do princípio de prazer. O princípio de prazer na vida da gente, ele é exigente. Ele eu chamo uma expressão repentório, né? Repentório. Ele é decisivo. Sim. E o princípio de realidade, ele já traz outra proporção. Tá? Ele é uma mediação. Essa paciente estava somente no princípio do prazer. Que o fármaco acaba também estava dando aqui esse anestesiamento, esse entorpecimento. O que será que era essa dor realmente, né? Olha, Alex. Eu fiquei com a Deixamos dúvida, como um ponto de interrogação, né? Comenta aí embaixo, tá ligado? Eu fiquei com essa dúvida porque, assim, esse tipo de dor, fisiologicamente falando, ela existe? Sim. Existe? A Fisiologicamente? dor oncológica é uma dor, né, fisiológica, visceral, que ela, muitas vezes, dependendo do estágio onde está o tumor, tu prescreve paciente com morfina de 20 gotas de 1 em 1 hora com resgate, tá, de meia hora. Entendi. Né? O resgate é aquele resgate de dose que tu toma entre as dosagens fixas. Tá? A dor oncológica, só que aí a dor oncológica também é uma dor que ela é física, ela é visceral, ela é emocional, ela é mental, ela é espiritual, porque engloba tudo, mas a dor de uma degeneração digamos, articular, causa uma dor não ao ponto de uma morfina, mas causa uma dor intensa. A oncológica, muito, né? Eu digo assim, o step maior de dor que tu vai dar para um paciente é um paciente oncológico. Principalmente dependendo do estágio onde ele está. Se é digamos assim, uma neoplasia que já está muito infiltrada, já está com metástase, já está comprometendo muitos órgãos de uma forma mais profunda, tá? O controle da dor ali tem que ser a base de morfina. Muitas vezes. Né? E o paciente já está muito fragilizado, organicamente falando e psicologicamente falando. Mas, Carlos, existem as dores que existem médicos e profissionais da área da saúde que não conseguem rastrear pelos exames. E essa dor não é rastreável. Essa dor, que tipo de dor é? Por isso desse olhar abrangente. Olhar o paciente nessa primeira queixa, que às vezes não é essa queixa. É uma coisa que tem por trás disso. Por isso do conteúdo que não está manifesto.
Conteúdo que está latente, está lá dentro dele. E se o profissional não tiver essa habilidade clínica de realmente fazer um pouco do que a Luciana fez. Ela depilou o buço, ela fez a sobrancelha. Então, em algum momento, ela descobriu que estava sem dor. E que momento é esse? Né? E por que ela ficou nesse estado de dependência dos fármacos? Por que ela ficou dependente para não sentir dor? Que anestesiamento é este? Será que ele não é emocional? E uma coisa que a gente, pelo menos eu, que me foi ensinado, a gente tem que observar o nosso paciente desde o momento que ele entra na tua sala até o momento que ele sai. A maneira como ele caminha, como ele se comporta, como ele senta na cadeira, como ele fala, como é que ele bota as mãos, como é que ele olha, né? E às vezes eu tinha uma secretária que eu achava ela fascinante, ela disse assim, Luciana, de vez em quando eu dou uma olhadinha por cima, assim, da tua ficha. É muito engraçado que tu escreve umas coisas que dentista não escreve, né? Eu fiquei olhando para ela e disse, como assim? Não, paciente taquilálico. Eu disse, o que é isso? Eu disse assim, é um paciente que ele fala Agora tu virou fono. É um paciente que fala muito, ele precisa falar, né? Ela disse assim, eu acho interessante isso, né? Tu anota coisas, tipo cor de fezes. Por que tu quer saber das fezes do paciente, cara? Né? Que tudo isso faz parte da minha primeira consulta, né? Sim. Mas voltando para a questão de dor e de tu ver o paciente de uma forma global, é exatamente isso. Tu observa como é que ele anda, como é que ele senta, como é que ele te olha, o que ele fala, né? E isso não é só na primeira consulta, porque eu digo assim, a primeira consulta é a primeira de muitas, né? Então, tu vai observando o paciente ao longo de todo aquele tratamento, né? Claro, vai ter paciente que vai na primeira consulta e depois nunca mais vai, mas tem pacientes que eles vão fazer um tratamento contigo e tu vai olhando. Tu observa como é que é, como é que não é, mudança de comportamento, a forma como o paciente olha, a forma como ele se direciona para ti. Né? Eu tenho pacientes, que isso é um relato que até eu acho interessante, às vezes tu também fala. Eu tenho pacientes que se trataram comigo, tipo, 8 anos, e quando eles ligam para marcar no consultório, eles não se lembram o meu nome. Nossa, 8 anos. E eu via ele uma vez por mês. Uma vez a cada 15 dias. E o paciente não lembra. Então, são essas pequenas coisas que vai te chamando a atenção, né? Tipo, 8 anos, tô te tratando comigo, vendo uma vez por mês no consultório, como é que tu não lembra o meu nome? Pois é. Né? Então, são esses detalhes que a gente vai aprendendo e aí a gente já vai montando o perfil do paciente desde quando ele entra. Né? Luciana, tu tem na tua sala um quadro com a foto do teu paciente, pontos que tu liga como se fosse a polícia? Não. Mas é uma boa ideia. Porque tu já analisa o todo da pessoa. Eu imagino na tua sala, tu entra assim, esse paciente tá bom, então esse aqui. Aí tu fica assim, analisando. Ah, esse aqui ele tem isso. É que essa é uma prática diferenciada, né, Bruno? Porque a Luciana tá aqui. Ou outros profissionais que a gente já trouxe aqui no podcast. É a prática de ver o paciente como um todo. Não é só a língua. Não é só a afta que a Luciana vê. A Luciana vai ela vai fazer uma leitura do que desencadeou aquilo, do que realmente por que chegou nesse momento, né? E a gente bem sabe que hoje tem os estudos de nutrição, da parte de nutrologia que fala sobre isso. A microbiota, a macrobiota já acontece na boca. A ligação da boca com o ânus, ela é um tubo, entende? É como se fosse, a grosso modo, um encanamento. Né? Nós temos a torneira e a proporção lá do esvaziamento do esgoto. Isso é o processo digestivo do paciente. É tudo aquilo que entra de experiência pela boca. Porque a gente tem as nossas trocas afetivas, nossas experiências muito pelo mundo oral. Né? Haja visto tudo que a gente consegue fazer com a boca. Voltando um pouco sobre a questão da dor, ligado para o lado emotivo também. Por que são duas perguntas e eu vou fazer de uma vez só. Por que as pessoas amplificam a dor com o lado emotivo? Por que isso é tão comum? E por que a gente procura um tratamento quando a dor é... A gente pensa, né? Claro, falando de uma maneira mais leiga, quando a dor é crônica. Quando a gente não aguenta mais essa dor.
Eu acho que às vezes acontece uma rendição também das pessoas pela dor. Entendi. E tem pessoas que cultivam a dor. Né? Por isso que para um masoquista tem que existir um sado. Não tem como existir só um masoquista. Tu tem que ter esses dois, até para próprio balanceamento. E tem pessoas que vivem de dor. Tem pessoas que não querem ficar sem a dor. Era isso que eu Então, ia dizer. essa é uma instância que faz com que justamente faça um balanceamento do princípio do prazer e o princípio de realidade. Porque o princípio de realidade, ele media o prazer. Hoje o que a gente mais vê nos cenários de todos os contextos, né? Das raves, a tal das balinhas, tem gente que passa cocaína na gengiva, né? O êxtase, né? Ele é colocado no ânus, no ouvido, ele é colocado no nariz, ele é colocado na boca. Então, eu acho que tem uma questão, inclusive, de como a pessoa media, né, essa instância punitiva, talvez altamente flagelante, né? Altamente se cobra muito, aí entra a questão do arquétipo da personalidade, de repente é uma pessoa mais obsessiva, né? É uma pessoa talvez que tenha uma desestruturação de personalidade. A gente tem que olhar muito por esse viés, porque a dor, ela é somente uma expressão. Agora, que tem indivíduos que querem ficar na dor, sim. Que vivem independente da dor, sim. Uma coisa que quando a gente estuda a dor, né, a gente tem que estudar muito a questão também emocional. Né? A gente estuda, tem algumas cadeiras de psiquiatria. E é muito interessante, meninos, porque assim, tem paciente que ele não quer cessar a dor, porque ele se torna visto. As pessoas me olham, as pessoas me enxergam, né? Então, assim, eu mantenho uma dor para ser enxergado. Por isso que quando tu pega, eu brinco assim, tu pega o paciente no pulo e tu entende que é uma dor mais emocional do que uma dor física propriamente dita, o paciente some do consultório. Este profissional não serve para mim. Porque aí, o que vai acontecer? Existe um confronto na cabeça do paciente que, tipo assim, se eu chegar e dizer para a doutora Luciana que eu estou tal coisa, ela vai parar, vai me olhar, aí ela vai começar a fazer um monte de perguntinha que eu não quero responder. Sim. Eu quero que ela olhe para mim e diga, ai, fulano, é verdade, toma, tá aqui o medicamento. Né? Então, tem pacientes que eles, na questão emocional, que isso é uma coisa assim, eu entendo por cima, tá? Eles não querem sair daquilo, porque eles são vistos, eles são amados. Então, se eu melhoro da minha dor, eu não tenho mais uma rede de pessoas me cuidando, me olhando, vendo que eu estou vivo. É um ganho, né? A dor acaba sendo um ganho. É um ganho secundário que o paciente tem. E quando tu perguntou assim da questão da... Por que as pessoas procuram quando a dor já é crônica? Algumas por medo, tá? Algumas por medo. Outras talvez até por olhar. Tá. Algumas por medo, dizer, não, mas pode ser alguma coisa muito séria. Então eles vão arrastando. Eles vão se automedicando. Né? Outros por medo de, assim, mas pois é, então descobriram que a minha dor é emocional. Porque, infelizmente, até hoje, tá, eu escuto isso muito de pacientes até mais jovens. Tá? Não estou dizendo do pessoal ali da terceira idade, eu estou dizendo adolescente, adulto jovem, mas psicólogo é coisa de gente louca. Mas eu não sou louca. Não, a questão não é esta. A questão é que existe um emaranhado emocional que está sendo largado no corpo e eu, como dentista, não sei tratar isso. Eu sei diagnosticar. No momento que a gente vê uma reação desse tipo, a gente já começa a ligar os pontos. Né? Tu já começa a entender. Já começa a entender onde é que vem esse sofrimento, onde é que vem essa dor. Exatamente. E aí, quando o paciente ele é mais aberto, né, eu vou contar o caso de um paciente meu, foi de há umas 2 semanas atrás. Ele tem uma ardência em boca que eu não sei de onde vem. Tá? E a gente tentou vários tipos de terapias, né? Alopáticas, laser terapia, né? A parte de medicamento, fitoterápicos, papapá. Chegou um momento
que eu até discuti com o Alex a respeito disso, que eu falei para ele assim, ó, a gente vai fazer uma tentativa de uma terapia energética. Ele ficou me olhando e disse assim, a gente vai entrar com composto, tá, para estresse emocional, porque tu já está carregando essa história há muito tempo, essa dor que tu tem há muito tempo. Era um composto que mediava o cortisol, assim, essa função dessa secreção. No mínimo estava o estresse associado aí. Né? E aí eu conversei com a Terezinha, que é a dona do Gotas do Infinito, que são florais, e a gente decidiu fazer essa terapia na questão de chácara laríngeo dele. E quando eu falei para esse paciente, ele me olhou, ele disse, tá, vamos. Então, em algum momento do que eu estava explicando para ele, ele entendeu que a dor dele já não estava mais tão física, talvez não fosse nunca física. Ele já tinha ultrapassado, não, ele tinha compreendido talvez que a origem da dor dele era uma questão emocional. Tanto que ele me olhou e ele disse assim, agora eu entendi da minha dor no braço. Eu disse, entendeu? Ele disse assim, sim. Eu estou tomando tal medicamento, que é a fluoxetina, e simplesmente a dor no braço passou. Que bom. Bom saber. Então, assim, é exatamente nisso. Quando tu vai e tu vê que o paciente ele tem uma aceitação melhor, às vezes, ou ele está num desespero tão grande, que ele diz assim, aceita qualquer coisa, qualquer solução. ou ele já está conseguindo compreender de uma maneira, talvez no tempo dele, da maneira dele, que talvez a dor dele não seja tão física quanto ele acha. Mas o indivíduo só muda quando a dor é muito grande. Aí o indivíduo muda. Agora eu fiquei com uma dúvida, porque assim, por exemplo, um paciente onde ele está mais aberto, ele começa a entender, passar dessa barreira, daquele bloqueio, não tem nada a ver com o meu emotivo, eu estou sentindo a dor aqui. Quando chega nesse momento e ele começa a se descobrir, assim, a entender a origem daquela dor, porque aquela dor desaparece, aquela dor continua. Porque se o paciente descobre, né, obviamente que é muito difícil a gente ter uma clareza desse jeito, mas quando um paciente ele começa a se descobrir nesse sentido, descobrir o lado emotivo dele, a influência daquilo, naquela suposta dor, por que aquela dor não simplesmente acaba? Ou será que ela piora? Na verdade, eu acho que o Alex consegue explicar isso de uma maneira mais prática do que eu, mas o que eu vejo da minha experiência, tá? Até como pessoa, não só profissional. A dor ela não vai simplesmente sumir, porque existe um emaranhado de situações que tu vai ter que tirar aquele emaranhado para tu começar a tecer de novo. Né? É como se fosse uma bola, né, de fios. Então, então o primeiro passo para tu aliviar a tua dor é tu entender que então ela vem do meu emocional. Agora tu tem que descobrir da onde que ela vem. Não adianta só achar a ponta do fio e o final dele, né? Sim, é o emocional, tá, mas o emocional ele é composto por milhões de coisas. Então aí tu tem que ir atrás do que realmente desperta aquela dor. E às vezes não é tão fácil de tu diagnosticar em si mesmo, se autoconhecer a esse ponto. E também tem uma coisa de, às vezes, da negação. Não, mas não pode vir daqui. Não. Mas como assim a minha dor vem do meu núcleo familiar? Não é do núcleo familiar. Não pode ser. Uma coisa não liga com a outra. Exatamente, né? Então, assim, é uma questão que é um emaranhado tão grande e tão fechado que não é simplesmente ela vai sumir. E vai ter momentos que, quando tu te confronta com aquilo que te causa dor, ela vai aumentar. Aí quando tu entende, ela diminui. Aí tu vai confrontar uma outra coisa que nutre aquela dor. Aí ela aumenta. E aí quando tu entende, ela diminui. E aí até tu conseguir entrar num equilíbrio, né? Nunca mais eu vou ter dor neste sentido. Não. Às vezes tu pode ainda ter leves requisitos, mas aí tu consegue identificar de onde é que tá vindo. De onde é que tá vindo. Então tu não vai sair correndo para um dentista pedir para ele botar uma placa de bruxismo ou fazer um bloqueio anestésico em ATM. Tu vai dizer, ok, eu já entendi de onde é que tá vindo. Como é que eu tenho que resolver? Eu tenho o floral que o Alex me prescreveu, eu tenho a homeopatia que a Luciana me prescreveu, eu tenho uma meditação, eu tenho como olhar de novo
essa situação e tentar reentender ela de novo de outra maneira. Né? Então, por isso o autoconhecimento é tão importante nisso. Na minha visão, né, Alex? Não, Você está... e é isso, ajudando na pergunta do Carlos, assim, e complementando um pouco a visão da Luciana, é quando a gente tem um entendimento das emoções. Se a gente usar a palavra analgésico, vocês sabem o que significa, né? O A na frente É negação, né? Sim. E a analgesia seria o sentir. Então, é sem sentir. Sim. Tá. Então, o conceito que a gente tem de que a gente possa administrar uma dor, seja ela física, sei lá o quê, bati o dedo na porta. Se a gente não receber um carinho, vou buscar o gelo, vem cá que eu ponho o dedo na água, todos esses acolhimentos perante aquela dor, vou ver que as dores não ficam suaves, mais suaves, ficam suavizadas, do que aquela dor vivida isoladamente, ou ninguém deu bola porque tu pegou o dedo na porta. Parece que aquela dor fica... Mais intensa, parece que tu vai perder o dedo, inclusive. Então, é o conceito de ti mesmo. O sujeito precisa fazer esse movimento de conceituar as emoções frente a essas dores. Eu canso de receber no consultório pessoas com fibromialgia. Em toda parte do corpo. Vindas de geriatras, de ortopedistas, de traumatologistas, de todos os cenários. Neurologistas. E que não há, né, pregabalina, né, que funcione. E que continua a dor. Quando tu vê, a pessoa tá desamparada, mora sozinha, tá sobre um efeito de uma fobia mental, deixou de fazer certas coisas, deixou de ter instâncias prazerosas, então trabalhar com aquela realidade é muito crua. Por isso que ela desenvolveu o cenário da dor, inclusive que inconscientemente ela está solicitando para ser vista. Então ela faz a maranata. Ela vai no neuro, ela vai no ortopedista, ela vai até no dermatologista. Ela chega no dermato, quero ver minha queda capilar, mas tô cheia de dor também, doutora. O que é isso, né? Que carência é essa que a gente está vendo? Que é a falta da conceituação do que se sente, Bruno. Então, o que leva as pessoas a um quadro de dor crônica, do nível que tu botou de 0 a 10, né? Pode ser, e eu vou dizer bem dentro disso, assim, acho que muitos casos, se não a maioria deles, se não todos, tem a questão da falta de conceito emocional. Então faça terapia. Façam terapia. Sério, uma delícia. Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia uma vez na vida. Pra gente ter esse conhecimento, esse autoconhecimento. Né? Mas é uma coisa que eu sempre brinco com o Alex e com qualquer outro terapeuta. É 20% terapeuta e 80% paciente, né? Porque também não adianta tu ir no melhor terapeuta do mundo se tu também não se ajuda na questão de tu... Luciana, a gente não está falando só da terapia feita pelo psicólogo clínico. Nós estamos falando da terapia como uma conjectura de ações para o bem-estar. O que nós estamos falando? De acupuntura, terapia floral, barras de axis, reiki, me ajuda aí, iogoterapia, aromoterapia, enfim. Até a própria questão espiritual também. Ir ao centro espírita. Eu não tenho vergonha, eu peço para alguns pacientes assistirem uma missa. Acende uma vela, conversa com o teu anjo de guarda, conversa com Deus. Livre de crença, eu não estou aqui falando de nenhum tipo de religiosidade, estou falando de fé. A fé recupera. Sim. Nós temos aí vários cenários de obras cinematográficas feitas por Hollywood que tem um pouco desse embasamento. Olha a Cabana. Completamente. Né? Entre outros filmes, eu sei, todo mundo vai dizer, é ficção. Não sei se é tão ficção assim. Será que a gente não se cruzou com Deus por aí? Né? Então a gente tem que ter esse cenário muito bem articulado. Não adianta a gente trabalhar em ilha, eu sempre digo. O paciente meu pode ser o paciente que vai trafegar pelo consultório da Luciana, que vai ao psiquiatra, que vai à igreja e tá tudo bem. Se isso tem um conceito. Se isso faz saúde em ti. Eu queria voltar agora um pouquinho, Luciano, que tu falou, bem lá no começo tu falou que não existe uma receita de bolo, né, para descobrir o problema no paciente. Mas tem algum ingrediente em comum em todo paciente, algum ponto que tu percebe que todos têm? Bruno,
Não tem pergunta pior que essa. Bom, acabou o podcast. Bom, então é por esse pensamento. Deixa aí no comentário qual que é a sua... Fica aí, fica na Isso, caixinha. isso, comentem lá. Próxima O que sessão. vocês acham? Comenta aí. Na verdade, Bruno, é que assim... eu tenho pouco tempo de profissão, tá? É 14 anos só. Mas... Eu tenho pouco tempo. Não, mas Sabe que a gente tem 18, né? É praticamente a nossa vida. Tipo, tu fala que é pouco foi mal. Beleza? Foi boa. No sentido assim, ó. Todo paciente é uma caixinha de surpresa. Então, assim, toda vez que eu vou atender uma primeira consulta, um paciente novo, eu me desarmo de todas as outras experiências com todos os outros pacientes. Entendi. É uma folha em branco, né? Exatamente, é exatamente uma folha em branco, né? Então, assim, tu tem que começar a conhecer o paciente ali, né? E vai ter, assim, eu digo assim, e não tenho vergonha nenhuma, teve diagnóstico, Bruno, que eu demorei, mas muito tempo para entender que a chaveta era totalmente emocional. E tem paciente que já é mais escrachado, então não existe uma fórmula, não existe um ponto no paciente. Este paciente tem o cacho virado para lá, então... Tá, e se o paciente está com o cabelo raspado, eu vou fazer o quê se o cacho não está ali? Né? Então, cada um deles é uma folha em branco. Então, eu, pelo menos, sou assim, tá? Eu me desarmo de todas as outras experiências de todos os outros pacientes. Né? É evidente que um paciente, a história do paciente vai lembrar o outro paciente, que vai... A gente vai fazendo o download, né? É que nem eu brinco, eu faço download de doença, faço download de paciente, né? Mas cada um deles tem uma característica especial, né? O que eu sigo muito à risca é uma coisa chamada anamnese. Né? Que eu acho que foi a doutora Neiva que comentou, e existe uma expressão, uma frase, na verdade, de Feinstein, que ele é um fisiologista, tá? Que ele fala assim, não existe ferramenta mais extraordinária do que a anamnese, porque é a única ferramenta onde tu consegue observar, onde tu escuta o objeto observado. Ele fala contigo, né? Então, o paciente é teu objeto, então ele vai falando. Então, eu sigo à risca a minha anamnese, porque às vezes tem alguma coisa que o paciente vai falar naquela anamnese, naquela conduta, que vai me chamar a atenção. E eu sempre pergunto para o paciente assim, eu finalizo e digo assim, tem mais alguma coisa que tu quer falar para mim que eu não te perguntei? Aí eles ficam me olhando. Mas tu sabe que eu me lembrei de tal coisa? E aí tu... Informações adicionais, tá ali embaixo, né? E também é aquela coisa, o paciente, ele vai te largando as pontas soltas. E aí tu vai puxando. E aí tu puxa. Tem uma máxima em psicanálise que eu aprendi com uma psicanalista. Ela é daqui de Caxias. E ela dizia assim, a parte mais importante do processo terapêutico, seja ele qual for, é os últimos 10 minutos. Eles são os mais reveladores. Até a pessoa destituída... Isso. Até a pessoa destituída das defesas, os 10 minutos, os últimos são os mais preciosos. E realmente, tem coisas que se revelam nos últimos 10 minutos que o paciente ele também te cansa no início, né? Ele também não quer se entregar, ele não quer falar das principais questões. E no final ele coloca. E a gente tem que ter justamente isso. E a Luciana faz uma finalização maravilhosa. Tu tem mais alguma coisa que tu gostaria de me dizer que eu não te perguntei? Engloba todas as perguntas que você fez. E assim, e geralmente isso é antes de eu começar a examinar o paciente, né? E assim, eu noto muito, às vezes o paciente fala, ele se mexe, aí ele olha pro relógio, aí ele fala, aí ele olha pro relógio. E aí a minha primeira consulta é 1h15, 1h30, mais ou menos, né? Aí eu fico olhando pro relógio e vejo o paciente, aí quando eu falo, tá, era isso que eu queria. Aí eu anoto mais uma coisa, e aí depois a gente vai revendo o caso do paciente. Aí quando tu examina o paciente, tu continua fazendo os downloads de doença. De todas as hipóteses de diagnóstico. Tá? E aí de repente tu olha e pensa assim, cara, não tem nada para mim. Clinicamente o paciente não tem
alteração nenhuma, fisiologicamente não tem alteração nenhuma. Então, aí entra a segunda parte, que é tu mostrar para o paciente por que você não vai fazer um bloqueio anestésico na ATM dele. E tu vai encaminhar ele para um psicólogo. Aí é mais uma batalha, né? Que eu digo assim, aí tu vai englobando. Então, assim, claro, o paciente não quer dizer que o paciente não esteja sentindo a dor física. Ele está, né? Então, tu vai mediar aquela dor física, pode ser com bloqueio anestésico, com analgésico leve, mas tu já vai ajudando o paciente a entender que não é somente o físico, que é necessário uma equipe multidisciplinar para que ele consiga, de fato, organizar aquela parte, a dor, né, física que ele está sentindo. É Que muito. loucura, eu tô maluco aqui. Chega a ser surpreendente o quanto a gente vê que o lado emotivo responde praticamente 90% das perguntas, das dúvidas, das dores que a gente tem. Né? Total psicológico está muito envolvido nisso. É. Se não é um fator desencadeante. Mas eu acho assim que a pergunta do Bruno do início foi uma pergunta bem interessante, ali que desencadeou todo esse processo aqui dessa conversa sobre Nem sei se mais se eu existe, pedi, tá ligado? se existe o critério, né? O Bruno está perguntando se existe um critério único. Lembrei. Talvez o paciente com câncer, né, Luciana, tenha ali uma facilidade de reprimir certas coisas, né? Tem uma dificuldade uma facilidade de rancor, coisas que não se resolveram. Então, a nível celular tem uma ação, a nível psicológico tem outra ação, a nível nutricional tem outra ação, e aí vai, né? Então, se a gente pegar as patologias, sempre vai ter uma correspondência de talvez 1, 2, 3, 5, 8 critérios. E tu vai olhar, são critérios emocionais. O que levaram aquele paciente para aquele tipo de patologização é o fator emocional. É o que eu defendo. Né? Os oncologistas que me perdoem, né? Os médicos aí que trabalham com a medicina ortodoxa, mas o envolvimento do emocional sempre está colocado. Certo. Na obesidade, na questão talvez até de uma fratura de um membro, na questão de uma dor estomacal, de um refluxo, de uma formação de afta, de uma periodontite, de uma extração de um dente. Bruxismo. Sempre tem. Sempre tem. Sempre está envolvido. Descamação de mucosa bucal. Né? Eu me lembro que na época da pandemia, o que eu atendi de paciente foi algo que assim, não estava escrito no pergaminho. Né? Ah, Luciana, mas era dor de dente? Não. Era lesão de boca por estresse. E dor, muita dor de ATM, assim. Muita dor orofacial, puramente por estresse. Quando é que começou? Entrou a pandemia. Eu tinha paciente que ele falava comigo e ele estava num nível emocional tão fragmentado que ele falava comigo e ele ficava tirando a pele Do lábio. do lábio. E quando eu fui examinar, ele tinha... existe uma lesão que a gente chama de mordiscamento, onde o paciente tem a hora de ficar mordendo A bochecha. Botar ela dentro dos dentes, e né? fica aqui, ó, mastigando. Tem gente que faz a bichectomia por causa disso, né, Luciana? Que tira a glândula para deixar essa parte que tu não morda, entende? Tem gente que faz isso, né? Pra evitar. São intervenções, né? Né? E quando eu observei, aquele paciente ele tinha as duas bochechas literalmente comidas. 2 rasgos, assim. Tá? As bordas de língua e o lábio inferior inteiro. Ele disse, não, porque eu tô com algum problema, porque tá descamando, porque eu acho que é desnutrição, e aí tu vai acalmando, tu vai explicando. E aí o que a gente tem, né? É uma mutilação. Talvez provindo de uma alta angústia, de medos, todos os afetos que tem aí, né? Quando esse processo de morder alivia. Né? Ele acaba ficando... Deixa a emoção mais suave, porque a gente destinou ela. A gente fez um destino. Sim. Não saudável, mas a gente fez um destino. Quando a gente coloca um destino, a gente acaba tendo mais prazer, né? Por mais que seja uma dor, o prazer ainda está envolvido. Sim. Lembra que eu coloquei, né, sobre a questão dos tipos de destinos que a gente dá para dor, né? São 2 tipos. Ou mortífero
ou sublimado e criativo. Esse paciente estava dentro, talvez até de uma concepção de pulsão de morte. Não que ele iria se matar mordendo a bochecha, mas se naquele sentido, extrair o sangue, se ferir, era uma forma de amenizar o aparelho psicológico. E é aquela coisa, né? Eu, como dentista, eu não posso me adentrar da mesma forma como o Alex faz, como psicólogo. Né? Então, assim, eu não tenho como fechar, eu não tenho o diagnóstico do paciente. Sim. Mas, às vezes, tu nota algumas agressividades que o paciente faz consigo, tipo, se morder é uma agressividade, né? E aí tu pensa e fica pensando assim, o turbilhão emocional que esse paciente está passando. Não, e eu acho interessante, Luciana, isso. Muito interessante. Sabe quando o espectador que está aí escutando a gente, vendo a gente, vocês também, quando a gente morde o lábio, sem querer, é uma dor tremenda. Nossa. E é diferente de a gente extrair a dor com prazer. Muito diferente. E aí a mediação que eu falei no início do podcast sobre quanto Freud foi importante para a contribuição de 5 grandes temas, inclusive prazer e dor, que estão associados. Parece meio maluco, né? Mas os sex shops estão cheios. Né? Casas de swings lotadas. Minege acontecendo. Então, que tipo de prazer e dor tem aí? É isso que a gente tem que começar a pensar. Como que eu vou mediar saudavelmente, sem chegar no consultório da Luciana com uma patologia, né? Por favor, mas pode também, não tem problema. É nesse sentido. Né? É nesse sentido que a gente fala. Luciana, assim, a última pergunta que eu quero fazer pra ti é a seguinte, a gente falou Não, muito... porque eu tenho mais uma. Pode fazer pergunta, galera. A última que eu quero fazer, depois mundo. fica com a vontade. Tá bom, muito obrigado. A gente falou muito do psicológico, da emoção do paciente. Mas como é que é o teu psicológico quando tu lida com um paciente desse jeito? Por exemplo, ele tá com um câncer na boca, na gengiva. Como é que tu lida com isso? Porque é um negócio mais pesado, assim. Olha, Bruno, assim, ó. Eu choro. Né? Tipo, primeiro, o que acontece? Eu acho muito pesado algumas colocações que eram feitas muito antigamente, do tipo assim, o profissional que trata doenças, na questão do câncer, de uma forma geral, você tem que ser uma muralha, não tem como. Tu não pode ser. Né? Porque o que acontece? Primeiro que o paciente ele vai ver em ti uma forma de segurança, seja emocional, seja no momento da perda, né? Então, assim, na época da especialização, que eu pegava muito paciente, mas teve uma leva da especialização que era só pediátrico. A minha chefe uma vez chegou e disse assim, eu não aguento mais te ver desse jeito. Aí eu olhei e disse assim, cara, eu não tenho como, é uma criança. E aí fora a criança tem toda a questão de pai, mãe, vó, tudo. Então, assim, como é que eu lido com o meu emocional? Eu faço terapia, tá? Eu chego em casa e olho pro espelho e digo, não, tu não é tão fortona assim. Né? Porque tem essa... Porque tu tem que ser forte para tratar paciente oncológico. E a gente vem com essa ideia, desculpa, horrível, de que a gente não pode ter sentimento pelo nosso paciente porque ele vai morrer. Botamos que 80% dos nossos pacientes, eles morrem. Tá? Mas assim, eu choro, o meu marido às vezes ele só me olha assim, tenso, né? Santo Paulo. Santo Paulo. Santo Paulo. Né? Então assim, eu faço terapia, eu medito, eu pratico yoga, eu tenho as minhas bengalinhas, né? Que eu chamo, que é a minha ortomolecular, a minha homeopatia. Tem casos que bate muito forte, que chega até, tu chega a sentir até uma certa dor física, assim, né? Dependendo do histórico, da forma daquele câncer, tudo, sabe? Mas eu tento me manter, assim, o máximo possível equilibrada, mas é difícil. Tem casos, assim, que tu dá aquelas resbaladas, aí às vezes tu liga para um amigo dizendo, olha, você precisa dar uma conversada. Né? E assim, e uma coisa, Bruno e Carlos, também assim, ó, tem muita história que bate com a tua história.
Não estou dizendo a história do câncer, mas Sim. a composição do sistema familiar, a forma como aquilo está acontecendo, ele desperta certos monstrinhos em nós. Então, assim, se eu não trato o meu emocional, eu não tenho como tratar nenhum paciente meu. Nem aquele que me procurou por causa de uma alteração de ATM, nem aquele que está num leito de morte por causa de um câncer de boca, ou de uma leucemia, ou de um linfoma. Não tem como. Né? Então, assim, eu choro, às vezes ligo pro Alex, tomo minhas homeopatias. Eu sou meio contra tomar medicamento psiquiátrico, como Luciana. Né? Então, assim, não estou dizendo que não funciona, mas para mim, tá? Eu gosto mais de aromaterapia, de yoga, meditação. Para mim, por enquanto, segura muito bem a situação, eu acho que, né? Bruno, a neutralidade, ela não pode ser... Ela tem que ser empática. Ela não pode ser fria. Entende? Nesse quesito. Nesse tipo de profissão que a Luciana elegeu para ela, tu tem que ter essa neutralidade empática. Não é pegar, chorar junto com o paciente e dizer assim, tu tem 6 meses de perspectiva de vida e tu vai morrer. Não é isso. Mas é poder demonstrar empatia, porque isso dá qualidade para o tratamento. E o paciente sente quando ele é acolhido com empatia. Tá? Ele sente isso. Quando ele é olhado, quando ele percebe no teu olho que tu tá vivendo com ele aquilo, ele percebe. E isso dá uma qualidade diferenciada pro prognóstico. É muito interessante a evolução profissional, né? Que a gente vai passando. Não é ensinado para nós, nem na especialização, muito menos na faculdade, como passar um diagnóstico de um câncer para um paciente. Né? Então, tu aprende aquilo assim, você tem que dizer que o paciente é assim. E aí tu começa a te colocar, às vezes, no lugar do paciente. Pô, mas eu não gostaria de receber um diagnóstico desta maneira, desta forma tão fria, tão indiferente, né? Então, aí a gente vai moldando. A gente vai se moldando como profissional. Né? E essa é a questão assim, do Alex. É a empatia, é a doçura de tu falar com o paciente, né? Por mais que às vezes o olhinho encha de lágrimas, o nariz fica vermelhinho, porque dependendo do teu paciente, principalmente às vezes se é pediátrico, é difícil de dar uma segurada, né? Quando você tem sobrinhos, então, né? Tu, como eu disse, a história do teu paciente, ela não é diferente da tua. É um CPF diferente, né? Às vezes é um sangue diferente, mas é uma questão de família, né? Então, assim, mas tu passar com doçura o diagnóstico para o paciente alivia para ele e alivia para ti. Porque também, assim, o paciente, ele também quer enxergar um profissional humano, né? Não uma maquininha que olhou um exame e disse assim, pois então, o senhor tem um carcinoma indiferenciado de língua, o senhor vai ter que ir para a cabeça e pescoço, tirar metade da língua, fazer o esvaziamento, né, do pescoço, fazer rádio e químio, e era isso, ok? Então tá, beleza, beijo, tchau. Né? Então a doçura, o paciente precisa ver que o profissional também é humano. E aí alivia as dores. Às vezes o paciente diz assim, vamos lá então. Vai ser difícil o tratamento, mas vamos lá. Mas isso é o viés do paliativo. O paliativo, ele tem que dar condições do paciente, para o paciente viver com aquilo, mas sem sofrer. Entende? Porque a carga de ter um profissional que faz um diagnóstico como esse, eu tive uma experiência numa instituição aqui de Caxias do Sul muito chocante. Tá? Tinha um diagnóstico e a pessoa chegou lá e disse assim, tu tem isso aqui, tá? E a pessoa, o que eu faço com isso? Não, esse é o diagnóstico, agora tu vai ter que ir na tal entidade buscar o recurso. O profissional não explicou. Ele não detalhou, ele não deu as alternativas, ele não acolheu. Mesmo que era uma doença que ele teria que conviver pelo resto da vida, que era um HIV, que hoje vocês sabem que o recurso para tratamento da AIDS, hoje o Brasil é referência, né? Nós temos aí o PrEP, nós temos aí os antivirais, uma vez se tomavam 8, 9 antivirais, hoje se toma, em alguns casos, 1 ou 2 antivirais. Então, a gente sabe que o recurso de viver com a AIDS hoje é muito diferente.
mas o nível de empatia zero. E era um profissional de uma área específica. Então, é isso que ela está falando. O paliativo, ele está na capacidade de botar o paciente conviver com aquilo de forma digna. Isso é dignidade. Isso é humanismo. Né? Uma vez eu estava no consultório de um médico que é um grande amigo, que é o Cláudio Rain, e o doutor estava dizendo assim para mim: Alex, sabe como é que morrem os pavões? Que o doutor tinha alguns pavões na casa dele. Disse: como assim, doutor? Alex, eles elegem o melhor lugar da árvore, eles sobem e lá eles morrem. Isso é morrer com dignidade. E é isso que a gente tem que dar. Se é um prognóstico dentro disto. E não chegar e jogar o diagnóstico. Entende? Que isso é questão humana. Isso é código de ética, inclusive, né, Luciana? Envolve código de ética. Né? E já que estamos falando de câncer, né, eu acho que a medicina paliativa, tá, ela é a cereja. Tu entende? Eu sempre pensei, e vou continuar pensando, que tipo assim, o paciente, ele pode ter um câncer complicado, o tratamento é difícil, ninguém está dizendo que um tratamento de câncer é fácil. Mas se esse paciente chegou num momento onde tu não tem mais o que fazer por ele, né, dentro do que nós, humanos, podemos fazer... Na parte científica. Na parte científica, propriamente dita, pelo menos cabe a nós dar uma qualidade de morte para ele. Tu tem que dar dignidade para ele morrer. Né? Não é tu deixar o paciente, digamos, com um tumor exteriorizado, aquilo cheio de mosca, o paciente está com banho, você está sem banho, vai morrer. Não. Tu tem que dar uma dignidade para ele. Né? E sem julgamentos, que nem eu digo, né? A questão da oncologia, tu não pode julgar o paciente em maneira alguma. Tu não sabe o que está passando para esse paciente, tu não sabe como ele é cuidado, às vezes, em casa. Né? Eu tive um paciente meu que eu tive que chamar os filhos porque esse meu paciente estava com miíase dentro da traqueostomia. Tava saindo bicho de dentro da tráqueo. Eu ia te dizer, traduz isso que... Tava saindo bicho, larva de mosca varejeira, de dentro da tráqueo dele. Meu Deus. Olha a negligência. Aí eu chamei os filhos, tá acontecendo isso, o que que tá acontecendo? Ele é muito rebelde, ele não deixa limpar, porque incomoda, porque isso, porque... Aí tu consegue entender, mas tu precisa ter esse acolhimento. Não é tu simplesmente pegar e dar digamos assim, dar uma bronca no paciente, entenda o que está acontecendo. Aí os filhos, não, porque ele está entrando em depressão, porque isso, porque aquilo, papapá. Tá. Aí já pega, já chama, né? Eu me lembro que foi até uma residente que me ajudou na época, que era da gastro, a Luciana também, e eu chamei até assim, Xará, preciso da tua ajuda. Aí expliquei o quadro da paciente, ela foi lá, organizou, limpou. Então, nesse meio tempo, eu já falei com a psiquiatra, já falei com a psicóloga, traz a galera, já medica e tal. Então, o paciente, a galera, né? Eu digo, os amiguinhos. Então, assim, já saiu o paciente medicado. A contragosto, mas saiu. No outro dia ele já estava melhor, no outro dia já estava melhor, né? Então, a gente vai fazendo um relato, os filhos foram trazendo um relato, ok. Foi a óbito? Sim, mas pelo menos a nossa parte como equipe, a gente fez. Tipo assim, para mim era inadmissível deixar um paciente morrer com larva de mosca varejeira saindo da traqueostomia. Não tem. Não tem. Isso é fora do normal. Não tem, não pode ser. Então, eu digo assim, que este acolhimento é necessário fazer, não só no paciente oncológico, mas em todos de uma forma geral. Né? Mas o oncológico é meu dodói, né? Então, assim, eu sou completamente apaixonada por eles. Então, né? Mas esse acolhimento é muito importante. Sim, né? sim. Tu ver o paciente é muito importante. Eu vejo que né? é muito importante isso, porque eu imagino que quando as pessoas perguntam, o que tu faz, e tu explica exatamente isso, a primeira reação deve ser assim, nossa, deve ser pesado, né? E, tipo, é importante deixar claro que tu não é uma muralha 100% robô, que é fria, assim como tu não vai chorar com a pessoa, né? Ela confia em ti. Então, tu precisa estar ali, mas ela também quer um abraço.
Então acho que é muito importante tu passar essa visão, porque isso foi um negócio que eu falei pro Carlos assim, eu pensei nessa pergunta e ele falou, pô, é uma boa pergunta, porque provavelmente todo mundo pensa nisso. Esse é um negócio que todo mundo, pô, como é que essa pessoa lida? E essa tua visão de como tu lida dessa maneira humana, mas dentro da maneira que tu consegue passar confiança, é muito importante. Acho muito legal e agradeço pela resposta. Muito obrigado. Eu fiquei chocado com a tua resposta, por quê? Porque não é comum a gente ouvir isso. Exato. Não é comum. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre isso. Ouvi de Nunca tinha ouvido um profissional com tanta transparência assim, falar como realmente acontece. Como realmente é tratar um cliente que está lá nos seus últimos meses, nos seus últimos dias, e ter essa transparência da tua parte foi muito bom. Acho que todo mundo é necessário todo mundo saber disso. Porque são pessoas, né? E outra coisa, né, Carlos, é que nem eu digo assim, tem muitas pessoas que acham que os profissionais da área da saúde são essa muralha, né? Então, assim, não, eles são fortes, eles aguentam. Nem sempre. Claro, é que nem eu digo assim, existe áreas e áreas, tá? Mas áreas que elas exigem um emocional mais estável, tá? Tu vai ter momentos que não vai estar legal. Sabe? Vai ter momentos que a história do paciente vai bater com a tua. Sim. Às vezes, tu como profissional da saúde, está passando com alguém da sua família alguma questão de câncer. E aí tu tem que tratar um paciente teu. E aí tu sabe como é que o teu familiar está. Isso mesmo. Né? Então, assim, essa história de que, não, todo mundo é uma muralha e tal. Não. Tipo, eu sou totalmente transparente nesse sentido. É difícil. Tem momentos, assim, que, sabe, a gente respira fundo, a gente chora, sabe? Às vezes a gente questiona Deus. Né? Tipo, mas precisava? Precisava ser tão pesado assim com esse paciente? Né? Tem gente que não... Eu já ouvi de muitos profissionais da área da saúde, da oncologia, que dizem, não, mas Deus não tem nada a ver com isso. Né? Mas às vezes eu indago. Eu tive um paciente querido, que já está no céu descansando, que ele tinha uma doença chamada xeroderma pigmentoso. Tá? Xeroderma pigmentoso, ela é uma doença dermatológica, tá? Que é como se fossem pintinhas. Só que essas pintinhas se transformam em tumores malignos, né? Com qualquer tipo de luz. Esta luz, aquela luz, a luz do sol. Não importa. Não importa, ela vai transformar em tumor maligno de pele. Só que esse meu paciente, ele foi diagnosticado com xeroderma pigmentosa, até aqui em Caxias mesmo, com 6 anos. 6 anos de idade. E viveu até os? 10. 10. Eu me lembro que eu tratei esse meu paciente em Porto Alegre, na especialização, tanto de dor quanto da estômago. Eu peguei ele, né, nas duas especializações. Tá? E ele era um menino que, naquele calor infernal de Porto Alegre, ele estava de luva para ir para o hospital. Né? E o tratamento não deu certo. Né? A quimio, a rádio não deram certo, tentaram, mas não deu certo. Chegou um momento que o paciente ele fez a enucleação dos 2 olhos, né, por causa do tumor, né? Então ele começou a fazer muita rádio, então ele começou a ter muita queimadura no rosto, evoluiu para uma fasciite necrotizante, um quadro bem complexo assim. E eu me lembro que quando eu fui fazer o último laser nele, a gente fazia de luz apagada, tá? E eu me lembro que eu olhava para esse paciente e eu questionava Deus. Eu disse, sério? Precisa ser desse tamanho nessa criança de 10 anos? E assim, foi um dos pacientes mais assim, iluminados que eu tratei. E eu me lembro que teve uma vez até que eu levei mais um xixi da minha chefe, né? Ele já estava
no finalzinho, né, a luzinha dele já estava terminando e eu me lembro que eu estava chorando muito naquele dia. Eu fui fazer laser nele, então a gente vai de máscara, óculos, tudo no escuro, assim. E eu me lembro que eu chorava, eu tentava chorar baixinho, assim, para ele não ouvir. E eu me lembro que ele pegou na minha mão e disse assim, tia, tá tudo bem, tia. A mamãe vai ficar bem, eu também. Pronto, aí... né? Aí. Chorei total, Aí eu assim. estopim. Aí eu já abracei ele, beijei e tal, né? E aí a minha chefe brigou comigo, disse, Luciana, tu não pode fazer isso e tal. E, ok, mas naquele momento eu precisava daquilo. Então, assim, foi muito tenso, né? Então, assim, tem casos que tu não tem como tu ser muralha, né? E eu não vejo vergonha alguém da área da saúde de ser transparente desta maneira. Sabe? Tu chega em casa, tu chora por causa do diagnóstico do paciente, tu quebra a cabeça, sabe? Tu pensa, tu fica magoado, às vezes tu sai do consultório esgotado energeticamente, sabe? Então, assim, a gente precisa também de auxílio. O pessoal da saúde precisa de outras pessoas da saúde para se manter equilibrado, como eu disse. Se eu não trato meu emocional, eu não trato ninguém. Não trata ninguém. Né? Com certeza. Com certeza. Mas, de verdade, muito obrigado pela essa transparência. Eu acho que é muito importante. Eu acho que deveria ter um filme sobre isso. Porque as pessoas precisam entender o quão difícil é Sim. um profissional da saúde. Né? O quão difícil é a rotina dele. Tratar pacientes. Olha o que tu acabou de descrever pra gente. Né? Sim. Então, eu acho que deveria ter um filme. Quem sabe tenha, né? Não conhecemos. sabe, né? Quem sabe tem. E se não tiver, pode fazer. Eu acho que tu tem uma bagagem boa. Vai fazer a outra pergunta? Hã? Vai fazer a outra pergunta? Não, já encerramos com o assunto Quebrei por o aqui. clima. Quebrou. Não, tô... Foi suficiente. Foi, exatamente. Eu acho que essa pergunta, ela... Não, e quando a Carregou gente, um quando a peso- gente fala de dor, a tendência da gente energeticamente é... Vocês viram o cenário como é que ficou? A gente Mudou. ficou mais reflexível, mais triste, mas vamos usar o melhor da dor agora, que é o lado mais criativo, o lado né, mais vital da dor. Né? Exatamente. Mas de verdade, doutor Alex, muito obrigado por participarem de mais um programa aqui com a gente. Eu que agradeço. Eu tô sem palavras para descrever, porque foi uma conversa incrível, tá? De ambos. Foi uma conversa incrível. Então, muito obrigado por participar, muito obrigado por contribuir com a gente, muito obrigado para nos ajudar a levar essa informação às pessoas. Eu posso dizer assim que esse provavelmente foi o podcast que eu e o Carlos, assim, maior duração, a gente ficou em silêncio ouvindo. Porque foi muito bom. Foi muito conteúdo que a gente quer ouvir mais. Deu para perceber isso aqui. Vocês entregaram muita coisa. O silêncio ensina, O né? silêncio O ensina. silêncio ensina. É isso. Alex, eu sei que tu tá com um livro aí. Ah, sim, vamos falar Porque, da nossa como dica. sempre, tu sempre dá uma Pra dica gente de finalizar nosso podcast hoje, a dica então de leitura, né? A Doença como Linguagem da Alma, tá? É Rutger Dalk. Ele é um médico, na verdade ele é psiquiatra, e ele já escreveu 20 volumes, tá? Na verdade esse aqui é um deles, tá? Esse volume aqui ele contempla mais alguns tipos de doenças que são ligadas ao emocional, e ele fala sobre a doença como uma oportunidade de desenvolvimento e evolução. legal. Esse volume aqui é bem difícil de achar, tá? Acho que na internet o pessoal consegue, nos sebos, enfim. Mas aqui tem significado de doenças na tireoide, significado da doença na garganta, enfim. É uma busca bem interessante, tá? Esse é o tipo de livro que tem que ter na nossa biblioteca em casa. Ele fala desde do alto da cabeça até a sola do pé. Legal. Tá? E ele faz um processo bem interessante de associação, né? Desde a parte biológica, a parte emocional e psicológica e mental, né? Tudo que está envolvido nisso. Ótima dica, Muito então, bacana. pro espectador Broadcast. Vai estar na descrição para quem quiser o nome certinho desse A livro. doença como linguagem da alma. Perfeito. Com certeza. Luciana, quer deixar rede social, quer deixar site, quer deixar alguma coisa para as pessoas que estão ouvindo? Olha, LinkedIn, talvez? Número, qualquer coisa. LinkedIn, Luciana Granzotto Dias. Eu tô reformulando o meu Instagram, na verdade. Tá? Perfeito. É luciana.granzotto Dias, mas eu tô fazendo uma página profissional, porque além de dentista, eu também sou professora de yoga. Ah, legal. Legal.
Então, assim, eu vou unificar as duas páginas, né? Até porque uma coisa engloba a outra, elas, né, dançam de uma maneira muito bonita, né? Então, eu estou reformulando, mas o meu pessoal é luciana.granzotodias, né? Então, eu vou deixar todas as descrições, links, tudo para a página profissional. Telefone para contato, Lu, acho que é importante. Tá, 996110016. Podem me ligar. Só não abusem. Só não abusa. Tá tudo na né? descrição. O teu consultório é aqui no centro, né, Lu? Sim, o consultório é aqui no centro. Na verdade, eu estou atendendo em 2 consultórios, tá? Eu vou começar a atender no consultório de um amigo meu que é bem mais no centro. Só que eu não me lembro o telefone de cabeça. Tudo bem. Tudo bem. Depois a gente Depois coloca. a gente Tá? coloca Aí eu na passo descrição depois aí pra para o pessoal vocês. saber, caso tiver Tá. interesse. E agora é prof é docente, né? Então, Sim. Eu sou docente da FSGO. olha aí. Na verdade, do IGPGO. Perfeito. Né? Então, eu dou aulas dentro da área da estômato para especialização de implanto também. Né? Então, tudo isso está lá no LinkedIn. Vou colocar essas coisas também no Instagram. Tudo. Perfeito, perfeito. Alex, quer deixar teu link aqui? É o de sempre. É o de sempre, como vocês falaram que eu sou oculto, né? Mas é o de sempre. O pessoal pode assistir os outros, pode também. Mas é Alexander Molon, né? Telefone 9198-3367. Não tenho rede social a não ser do LinkedIn. É isso. Muito obrigado pela participação de vocês. A gente que agradece o espaço. É isso. Muito obrigado a você que assistiu. Deixa o like, se inscreve, tudo que a gente já falou. Segue nós no Instagram. E é isso. E é isso, muito obrigado. Isso.